Seja bem-vinda a mais uma aula de Divino Arranjo com o tema Postagens Magnéticas de Vendas de Natal. Essa aula é a terceira aula do mês de julho, onde no mês de julho todo nós teremos 5 aulas, onde eu vou levar você desde o planejamento das compras e vendas de Natal até as vendas. Então, na primeira aula, eu falei sobre o planejamento, qual que é o cronograma, quais são os passos que você tem que dar nesse planejamento de compra e venda entre matéria-prima e venda da sua peça, né? A segunda aula foi a aula de combinações perfeitas, porque sim, a sua coleção de Natal, ela precisa ser linda, ela precisa ser matadora. Precisa passar pelo estágio do impacto visual. Então, na segunda aula, eu falei, né? Eu mostrei, eu não falei apenas, eu mostrei quais são as estampas mais lindas e de maior impacto para 2025. São estampas novas, né? Que ainda, né, estão chegando no mercado, não estão em todas as lojas, não são todas as pessoas que têm, mas eu disponibilizei para você que já está, né, inscrita na última aula dessa série, né? Se você não está inscrita nessa última aula, é só você, se você está me assistindo pelo Instagram, é só você digitar 30 aqui que eu te envio o link para você entrar nesse grupo e participar dessa última aula. E se você está me assistindo pelo canal do YouTube, aqui na descrição eu vou deixar o link para você se inscrever para essa aula e em seguida você já entra no grupo, tá? Porque preste atenção, dentro deste grupo eu estou disponibilizando um material de apoio com um resumo de todas as aulas. Preste atenção. As primeiras 4 aulas são aulas gratuitas. Você está aqui comigo, você está assistindo. A última é uma aula fechada. Mas quem está dentro do grupo recebe o material de todas as aulas, inclusive os 2 catálogos com os tecidos que são novidades de Natal que ainda nem chegaram no mercado e mais, a minha curadoria apontando quais são os tecidos que mais vão impactar os seus clientes. Ou seja, você vai sair na frente de tudo que é concorrente, ok? Mas presta atenção, então a primeira aula que já foi dada e tem reprise aqui no meu canal do YouTube é planejamento de compras e vendas de Natal. A segunda aula que já foi dada e tem reprise aqui no meu canal do YouTube é sobre combinações perfeitas, e quem já entrou no grupo recebeu os 2 catálogos, mais toda a minha curadoria, mais o resumo da aula 1, né? A aula 3, que é a aula de hoje, que são postagens poderosas e magnéticas, né? Para você atrair público para sua rede social, para você gerar desejo no coração do seu cliente, já para fazer aí um preparo, né, na alma do seu cliente para comprar a sua coleção de Natal, né? É hoje. E essa aula vai ficar, né, no meu canal do YouTube para você poder assistir depois como uma reprise. E esse material vai ser muito poderoso. Já vai subir, né, hoje à tarde mesmo dentro desse grupo aqui, tá? Quem está inscrita na última aula vai receber esse material. Na aula de hoje, eu vou te dar 20 ideias, tá? De postagens para você fazer falando de Natal, relacionando com a sua coleção para gerar desejo nas pessoas. São 20 que você pode multiplicar de diversas formas, porque nós temos muitas formas de postagem, né? E isso vai causar um boom muito forte se você fizer dentro da cronologia que eu vou te falar hoje, ok? E na próxima semana, vai ser a última aula gratuita, vou falar sobre como é que você prepara a sua coleção para o lançamento. E nesse lançamento, como é que você faz a pré-venda? E essa pré-venda eu vou te dar no dia 30, que é a aula fechada, é a última aula, é o pulo do gato. E esse pulo do gato são 3 estratégias de venda. Porque fazer tudo isso é importante. Mas se você não sabe vender, você vai morrer na praia, mesmo feito tudo direitinho, tá? Então, no final, a última aula, né?
É uma série de 5 aulas, onde as primeiras 4 são gratuitas, né? Mas quem se inscrever para a última aula recebe todos os materiais de apoio de todas as aulas gratuitas, mais os 2 catálogos, mais a minha curadoria e ainda faz essa aula aqui do dia 30 e recebe 3 estratégias para poder vender. Ah, amiga, presta atenção. Só não vai vender quem não quiser, né? Ou quem não tiver um mínimo de visão de investir aí no seu negócio. Até porque o investimento ele é muito baixo perto do retorno que isso vai te dar, tá? Bom, bora lá? Ó, a amiga tá perguntando se a Nilce é minha funcionária. Ela é sim, tá? Pode ficar tranquila. A Nilce é daqui. E tá aqui na live, tá? Manda um oi aí, Nilce. Vamos começar, então? Então, presta atenção. Você entendeu que você precisa fazer parte aqui do grupo do dia 30, né? Entrar nessa aula. Quem aqui já está inscrita? Se você não está inscrita na aula do dia 30, que é o pulo do gato, né? 3 técnicas de vendas para, né, bater sua meta de Natal, se inscreve, tá? Porque as primeiras 4 aulas são gratuitas, são um presente para você. Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa que você precisa saber, e eu já vou antecipar que o material, gente, o material da aula de hoje, ele tá super completo. Tá? No material vai ter mais coisas do que eu vou falar aqui, entendeu? Então, quem tá dentro do grupo, assim que o material entrar, baixa e leia. Porque o material tem mais coisas do que eu vou falar na aula, entenderam? Pega essa visão, né? Tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que vender é extremamente necessário para qualquer negócio sobreviver, ok? Você consegue entender isso? Né? A gente ama fazer a parte do artesanato, fazer a parte de escolher os tecidos, criar, né? Só que quando chega na hora de... Nossa, meu gato tá demais hoje, gente. Tá atacado mesmo. Quando chega na hora de mostrar isso para as pessoas, a maioria das pessoas acabam empacando, achando que se postar uma foto, né, se postar uma mesa mostrando ali de forma aleatória, que as pessoas que estão do outro lado vão entender. Uma coisa que é importante você saber é que a maioria, assim, mais de 90% das pessoas que passam pela sua rede social ou até pela sua vida não fazem ideia do que de fato é mesa aposta. As pessoas têm uma ideia de que mesa aposta como é que eu posso dizer? Um tecido que se joga na mesa, alguma coisa que se faça ali que forre, uma bobagem, uma superficialidade, coisa de quem, né, tem muito tempo, coisa de quem tem dinheiro. E na verdade a gente sabe que não. Então, o ato de você postar é o ato de você ensinar essas pessoas do que realmente é a mesa aposta. E a mesa aposta, ela é para as pessoas, muitas vezes, a salvação, né, de um relacionamento, de uma família, um resgate de emoções, um relampejo, né? Não sei nem se existe essa palavra, me perdoem aí as divas do português, né? De esperança. Então, existem muitos propósitos, muitas motivações emocionais, intelectuais e até espirituais para que as pessoas usufruam da mesa aposta. E o que você faz aí no seu ateliê é a ferramenta que vai ligar a emoção dessas pessoas ao seu produto. Então, você consegue entender que o seu produto é a ferramenta que vai despertar, que vai promover, né, no coração dessas pessoas esses sentimentos, essas libertações, essas quebras de paradigmas, essas reaproximações? Se você consegue entender isso, você entende que postar simplesmente uma foto qualquer não transmite tudo isso que você está querendo que as pessoas
vejam e sintam. E se as pessoas não veem, se as pessoas ao olharem não sentirem tudo isso numa única foto, você concorda que ela começa a achar que isso não vale? Tá caro? Né? Porque o que não tem valor, logo, é caro. E o valor valor não é dinheiro, né? Valor é algo que agrega sentimentos, emoções, né? Que agrega um conjunto de fatores que beneficiam não especificamente o bolso, mas sim o coração, a alma, a mente, a família, a esperança. É um conjunto de benefícios. Você nunca se apaixonou por algo que era muito caro e que as pessoas que estavam do lado falaram assim, imagina, eu jamais daria tanto nisso aí, mas para você aquilo valia muito, porque deixava você mais feliz, porque trazia uma esperança, uma sensação de pertencimento a algum grupo, a algum local, a alguma situação, e que para você valia pagar. Então é isso, a sua postagem, ela é o ato de se comunicar e ensinar para as pessoas que estão passando pela sua vida, para as pessoas que estão passando pela sua timeline, né, pelo seu Instagram, pelo seu WhatsApp, pelos seus grupos de amizade, pelos seus grupos de clientes, o que é que você está proporcionando ou querendo proporcionar para essas pessoas, do qual a sua roupa de mesa nada mais é do que um facilitador, do que uma ferramenta. E comprar de você faz muita diferença, porque você não é uma pessoa que vende um tecido que se joga na mesa, um paninho, um forro, né? Você é uma pessoa que está oferecendo uma oportunidade de agregar, né, valores, de agregar emoções, de agregar sentimentos, memórias, né, fazendo com que essa pessoa seja grata, mesmo inclusive pagando até caro, tá? Conseguem entender isso? O poder que é uma postagem? E você conseguiu entender que postar não é pôr uma foto lá e ponto final e que as pessoas vão entender aquilo? Quem aqui entendeu? Ó, enquanto você tá aqui me respondendo se você entendeu, eu vou desativar um alarme aqui do meu celular, tá bom? Meu cachorrinho tô pingando colírio nele, tem um horário para pingar e o danado alarme vai tocar de novo aqui. Fica aqui, hein? Não sai daqui que a aula nem começou. Pronto, voltei. Você entendeu? Você conseguiu entender que você fazer uma postagem de uma mesa ou mostrar isso não é nada? Que precisa ser mais profundo? E é sobre essas postagens mais profundas que nós vamos falar hoje, tá? Eu vou te dar 20 ideias para você fazer essas postagens. Aqui na aula eu vou te dar 10. Quem tá dentro do grupo vai receber as outras 10, ok? Então, para quem tá aqui ao vivo comigo, no gratuito, vão receber 10 dicas de postagens magnéticas que vão comunicar a essas pessoas o que que o seu trabalho representa na vida delas, o que o seu trabalho pode trazer de benefício emocional e familiar para essas pessoas. Então, para você que está aqui ao vivo comigo, eu vou te dar 10. Para quem está dentro do grupo, vou dar as 20, ok? Combinado? Por isso que você precisa baixar o material quando você estiver dentro do grupo, tá? Escreve aqui 30 para você poder entrar no grupo da última aula. Vamos lá? Então, você já entendeu a importância das postagens, ok? Existem duas ferramentas que precisam estar sendo usadas por você diariamente. Duas ferramentas. A maioria de vocês já usam essas ferramentas, mas usam de forma muito equivocada, usam mal. E eu vou falar um pouquinho de como é que você pode melhorar o uso dessas duas ferramentas. A primeira delas é usar o nosso Instagram como vitrine e
lugar educacional. Então, as suas postagens, elas devem mostrar como fazer, por que fazer, né? De uma forma mais empática, de uma forma mais pessoal, trabalhando as emoções das pessoas, ok? Mas não é só isso, né? Não é só no Instagram que você deve trabalhar. O Instagram é a porta de entrada, é onde a postagem vai pescar alguém, tá bom? Mas para onde você leva essa pessoa para vender, né? A gente tem o costume de trazer essas pessoas para mais perto. Então, para que você venda para alguém, você precisa trazer essa pessoa mais para perto. Uma pessoa não compra de você assim de primeira. É muito difícil uma pessoa comprar de você de primeira. Existe, mas é raro. O que faz com que as pessoas decidam comprar de você é o seu conteúdo esclarecedor, impactante, né, gerando desejo, curiosidade. A permanência desses conteúdos, então a pessoa te vê todos os dias ali, ou muitos dias da semana ali, falando sobre aquele assunto, atendendo as pessoas, mostrando detalhes daquele assunto, né? Então a sua permanência contínua na rede social, isso gera nas pessoas que estão olhando, não é empatia, gera confiança. E um terceiro ponto é trazer essa pessoa que mandou um oi, que fez uma pergunta para mais perto, convidar essa pessoa para mais perto. E nós fazemos isso pela segunda ferramenta, que é o WhatsApp. Então, você que está aqui e quer vender, tem duas ferramentas que você precisa saber usar. Uma é as redes sociais, o Instagram, e a outra é o WhatsApp. Elas trabalham em conjunto. Então, é como se fosse um funil. É como se fosse, não. É um funil. Vem várias pessoas ver a sua postagem, das que se sentem impelidas em fazer algum comentário, essas podem ser ali, porque fizeram algum comentário, abordadas e convidadas a estarem mais perto através, por exemplo, de um grupo de WhatsApp. Tá? Então, né, não precisa necessariamente ser um grupo, mas pode ser um tratamento mais personalizado, através do seu canal de WhatsApp, através de uma chamada pelo WhatsApp. É um convite. Quando você consegue fazer isso com alguém, a probabilidade de você acelerar o amadurecimento dessa pessoa para que ela venha comprar de você é maior. Tá? Então, o seu trabalho não é unicamente fazer uma postagem, e sim trazer essas pessoas para mais perto. Para que você, por exemplo, venda no Natal, você precisa começar a fazer isso agora. Né? Começar a preparar essas postagens, né? Nós estamos em julho, né? Para você iniciar essas postagens agora entre meio de agosto, do meio de agosto para o final de agosto, né? Preparando já para um lançamento ali para final de setembro, comecinho de outubro no máximo. Tá? Então imagina só que parece que está longe, mas não está. Para as pessoas comprarem de você, elas precisam ser amadurecidas, você precisa gerar desejo nelas. Para isso leva tempo. Então, precisa começar agora. Essas são as suas duas ferramentas, tá? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho dois materiais que já existem, tá? Dois materiais que já existem aqui. Que é um e-book com 100 scripts prontinhos para vendas de Instagram e WhatsApp, que vai te ajudar muito nesse processo. E tenho também um e-book com 730 ideias de postagem só de mesa posta. Se você tiver interesse, né, é só você me mandar uma mensagem. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube, eu vou deixar os links aqui. Se você está aqui no meu Instagram, é só você mandar um direct, tá? Ou clicar no link da minha bio, porque eles estão lá. Esses materiais vão te ajudar, não só no Natal, mas no ano inteirinho, porque são materiais para usar o ano todo, tá? São materiais extraordinários. A amiga que comprou 730, talvez você até tenha, mas os 100 scripts de venda, eles são sensacionais. Porque uma vez que você está dentro do WhatsApp com seus clientes, você precisa saber o que você vai mandar para eles, para estimular com que eles comprem de você, ok? Então, dito isso, vamos agora para a parte prática do negócio, tá? Olha, eu não lembro o valor do material, mas ele é de custo relativamente baixo, tá?
clica no link do meu perfil no Instagram, manda um direct se você tiver no Instagram, e se você tiver aqui no canal do YouTube, clica eu vou deixar o link dos 2 materiais aqui embaixo, tá? Para vocês. O que eu sei é que se você comprar um, né, se você clicar para comprar um deles, o outro vai estar dentro com um desconto. Você consegue comprar os 2 materiais juntos. Um deles você consegue desconto, tá? Ou chama no meu suporte, que se você é aluna, tudo, as meninas já vão vender para você lá, tá? Vamos lá? Vou te dar agora 10 ideias para você fazer suas postagens de Natal. E para quem tá dentro desse grupo aqui da aula do dia 30, eu vou dar as 20 ideias, tá? Vou te dar 10 a mais, tá? Você tem postagens específicas para falar dentro do grupo de WhatsApp? Sim, o e-book sem scripts de vendas para WhatsApp e Instagram é para isso, tá? Então, se você não tem, eu não sei se ele está no meu direct, no meu canal, na minha bio, mas como você é aluna, você pode pedir ali para o pessoal do suporte, tá? Isso que você está querendo são sem scripts, tá? E os sem scripts são sensacionais. Eles vêm semi-prontos, obviamente, que você vai adaptar ele para o seu nicho, tá? Vamos lá? Então, olha só. Para quem é aluna do método Venda Mais Mesa Aposta, você tem o material que é a linha editorial infinita. Então, dentro da linha editorial infinita, tem lá uma parte só de postagens de Natal. Você que é aluna do método Venda Mais Mesa Aposta, você pode ir lá no seu material, baixar o linha editorial infinita. Vai lá, tem uma parte só de postagens de Natal e você já pode também usá-las para criar todo as suas postagens de Natal. Além disso que eu vou te dar aqui, tá? Além dos 100 scripts que você pode adquirir, tá? O grupo do dia 30 é um grupo de WhatsApp, sim, tá bom? É um grupo fechado. Ok? Vamos lá? Depois, para quem quiser os materiais, né, os 100 scripts de venda para WhatsApp, para Instagram e os 730 ideias, me chama ou no direct do Instagram, ou clica no link da minha bio, ou chama no meu suporte, a gente envia para você, tá? Ele é uma bênção, gente, vai ajudar muito. Bora lá? Então, olha só, 20 ideias de postagens magnéticas de Natal. É importante fazer? É importante fazer. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar a sua coleção. Qual que é o objetivo? Mostrar a sua coleção para quê? Para vender. Então, você vai começar as postagens sempre entendendo que as postagens têm um objetivo de trazer as pessoas para conhecerem a sua coleção de alguma forma. Segunda coisa, vender. Entenderam? Ok. Então, olha só. As primeiras quatro formas de você começar a criar essas postagens é você começar contando uma história. Tá? E quando eu digo contando uma história, você não precisa fazer uma live para contar uma história. Você precisa ter a história da sua coleção. Como é que você cria uma história de coleção? Primeiramente, a gente está falando do Natal. O Natal já tem a sua própria história, tá? É lógico que dentro da história verdadeira do Natal, existem uma variação de nuances, né? Tem o Natal de Cristo, tem o Natal do Coelhinho da Páscoa, o Natal do Papai Noel, tem vários tipos de natais aí, né? Você precisa escolher qual tipo de Natal você vai contar através das suas estampas. Tá? Dito isso, como é que você vai contar o Natal que você escolheu das estampas através da mesa aposta? Então, esse é o X da questão. Você precisa criar essa história. Então, eu gosto muito da história tradicional, tá? Vou falar para você o que eu não invento muito a roda, não. Tá? Eu gosto muito da história tradicional, eu sou cristã, né? E uso muito a palavra de Deus mesmo, e gosto muito de falar a respeito do momento
que nós temos de comunhão nesse período do ano. E muito embora muita gente refute isso, dizendo, é uma hipocrisia, né? Ficou o ano inteiro afastado, e aí no final do ano vem sentar para comer junto no Natal, isso é bobeira? Na verdade, isso é incrível, porque no meio de um ano inteiro, onde as pessoas estão absorvidas pela sua vida corrida, você tirar um momento para sentar com a sua família completa, ou uma parte da sua família, dar risada, abraçar, beijar, pedir perdão, zerar a alma, né? É fantástico. Isso, para mim, não é hipocrisia. Isso, para mim, é uma oportunidade de tentar fazer um novo ano diferente, né? Então, eu gosto muito de falar do Natal como um momento de restauração, um momento de nova oportunidade, né? Natal não é o nascimento de Cristo, né? E eu não vou entrar aqui em termos religiosos e nem nada, tá? Porque se você for entrar em termos religiosos, Jesus nem nasceu em dezembro, né? Mas isso a gente deixa de lado. Mas vamos para o princípio, para o propósito do Natal. Então eu gosto muito de falar do básico, que é a comunhão, que é o estar juntos, que é o compartilhar, que é o perdão, que é o recomeço, que é o renascimento, porque isso conforta muito as pessoas. E em cima disso, eu sempre pego a estampa e conto uma história que relaciona esse Natal com essa estampa. Tá? Sempre coloco algum elemento da estampa para embasar alguma coisa que eu trago a mais para essa história, né? Eu vou te dar um exemplo. Teve em alguns anos aí, uns 3 anos, 2 anos, 3, eu falei sobre um Natal aos olhos da tulipa, que a tulipa é a tulipa vermelha, né? No caso, era vermelha porque era da estampa. Ela fazia parte de um tecido da minha coleção, da coleção Divino Arranjo Oriente, né? E eu falei da tulipa como símbolo do amor, né? Do amor incondicional de Deus por nós. Né? Trabalhei em cima desse tema. Qual que é o tema? O amor incondicional de Deus por nós, que entregou seu filho, que nasceu em dezembro, né? Teoricamente, nasceu em dezembro, que é um momento de comunhão, que é um momento de honrar as nossas raízes, nossos pais, tudo mais. Falei bastante sobre isso e foi muito bom, foi uma bênção. Não deixei de falar de Cristo, não deixei de falar dos valores, mas trouxe um novo elemento, que foi a tulipa, ao invés, por exemplo, da flor bico de papagaio, que é um símbolo aí do Natal americano, por exemplo, né? Esse símbolo nem é brasileiro, né? É um símbolo americano, tá bom? Então, você precisa desenvolver, né? A sua história, ela não precisa inventar a roda, mas você precisa desenvolver essa história, contar algo que as pessoas querem ouvir ou precisam ouvir, fazer essa história bem estruturadinha e contar ela de diversas formas. Não é contar um começo, meio e fim. Muitas vezes é colocar, né, mostrar a mesa e falar de detalhes, né? Então, montar, né, mostrar esses tecidos a princípio, começar a montar as mesas, mostrando não a mesa toda, mas alguns detalhes, falando do quanto é importante nós estarmos nesse momento juntos, o quanto que aquela estampa representa o amor de Deus, o quanto que aquela estampa de repente pode despertar as emoções das pessoas, podem curá-las. Eu tô te dando ideias, tá? Você pode ir numa vertente muito diferente. Você pode ir numa vertente mais Papai Noel, numa vertente mais ho, 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 presentes, alegrias e tudo mais, e tá tudo bem. E no meio disso, você vai mostrando detalhes dessa coleção. Detalhes do como isso vai ficar bonito na mesa dela, né? Detalhes dos valores. Quais são os valores que o seu Natal, o Natal do seu ateliê quer levar para essas pessoas. Então, o que é alegria? É reconciliamento? É perdão? É união? É paz? O que é? Então, pega um tema para você trabalhar em cima. E aí você pode olhar, por exemplo, para o tipo de público que você tem. Um exemplo, o meu público majoritariamente são mulheres
acima de 45 anos, entre 45 e 60 anos, mais ou menos, tá? O que essas mulheres têm em comum? Poxa, essas mulheres são mulheres que já são mais maduras, que não têm filhos tão pequenos, que passam, né? Muitas estão passando aí por um processo de amornamento não existe, né? De um processo de esfriamento dos relacionamentos. Então, os filhos estão grandes, querendo sair de casa, ou já saíram. Alguns maridos estão distantes, né? Aquela casa tá meio murcha, aquela casa tá meio sem graça, né? Então, para essas pessoas, celebrar o Natal, muitas vezes é o ápice, o momento mais esperado, ou às vezes o momento mais desprezado, porque se a pessoa não vê esperança, se ela só vê que, poxa, os meus filhos estão indo embora, meu marido não liga mais para mim, já tô velha, ela às vezes não quer, né? Não quer se esforçar para ter aquele momento. Então, na minha visão, o propósito para o meu público é trazer essas pessoas para entender que vale a pena investir, que vale a pena você fazer força para estar todas as pessoas da sua família lá, que vale a pena você olhar para os filhos e entender que, apesar deles estarem indo embora, eles estão crescendo, eles estão seguindo a vida deles, e que bom que você vai fazer aquilo para eles mais uma vez. E o seu marido, né, que tá meio largado, vamos fazer uma coisa diferente para ele, né? Vamos começar a resgatá-lo, porque afinal de contas daqui a pouco vai ficar só você e ele, né? Então, vamos começar a fazer isso no Natal? Vamos fazer para eles? Vamos entregar o nosso melhor para eles? Ah, mas ninguém liga, mas você liga. E no final das contas, você é a única pessoa que vai ficar junto com você até o final, não é verdade? Então, assim, eu tô te dando uma ideia daquilo que eu penso. Quando eu vou contar alguma história, quando eu vou linkar alguma história com a estampa, com as cores, né? E eu falo muito das cores, né? Eu falo muito, cito muito cores, né? Então, o porquê do vermelho, o porquê do verde, né? E eu intensifico isso dependendo da tônica que a minha história vai levar, né? Esse ano a minha história vai ser bem legal, bem diferente, tá? E é isso. Então, nesse primeiro bloco, né? Você vai mostrar mesas postas de Natal, da sua coleção, obviamente. E se não da sua coleção, você vai falar de mesas postas de Natal, começar a introduzir, né, as mesas postas de Natal, falando, né, da importância do Natal, do porquê se reunir em família, do porquê celebrar mesmo sem estar perto da sua família, coisas desse tipo, tá? Vai mostrar nuances da sua coleção, no meio disso, né, postagens diferentes falando sobre as nuances da sua coleção, vai falar dos valores do seu Natal, do seu Natal relacionado com a sua coleção, né? Você pode colocar aí no meio postagens falando da sua missão na mesa posta neste Natal. Então, olha quantas formas de você falar do Natal sem antes fazer lançamento, porque até aqui a gente não está fazendo lançamento de nada, tá? Consegue entender? Até aqui você está mostrando detalhes. E obviamente que vai ter gente que vai perguntar, nossa, essa estampa vai fazer parte do seu Natal? Nossa, isso aí vai fazer parte da sua mesa? As pessoas começam a comentar. Ok? Bom, vou falar para você de mais alguns temas que você pode usar. E isso tudo, gente, vocês podem fazer em formato de postagem em foto, em formato de Reels, sabendo que Reels geralmente é mais visto pelas pessoas, tá? Pode fazer um carrossel, você pode sim fazer uma live falando de um desses pontos, qual a missão da mesa posta no Natal, por exemplo. Puxa, que live linda, né? E aí você fala da missão da mesa posta no Natal. Quais são os valores, né, que você acredita que toda pessoa tem que, né, aderir para que a vida em família seja uma bênção, e você pode começar nesse Natal? Outro tema. Então você sempre você pode deste tema trazer muitas versões do mesmo assunto. Tá? Então não fique, já de antemão já vou te falar, olha, não tem esse negócio de o que eu faço?
Faço Reels ou faço post? Faço live ou faço carrossel? É para fazer tudo. E você tem tempo suficiente para fazer tudo. Um pouquinho por dia, né? Hoje você fala, amanhã você faz uma live, depois você faz um post estático, uma foto, depois você faz um Reels. Você entende? Você faz tudo. Você não tem que escolher, eu como arroz ou feijão. Não, você come arroz e feijão. Né? Então, na postagem, não tem eu faço isso ou aquilo. Não, você faz tudo. E você vai fazendo um após o outro. Não precisa ser tudo no mesmo dia, tá? Mas você tem que ter uma programação. Na linha editorial infinita, que as alunas têm acesso, tem lá já muitas postagens de Natal para vocês usarem do jeito que tá ou adaptarem, tá bom? Além do que eu tô falando aqui, mais as 10 que eu vou entregar dentro do grupo para quem vai entrar aqui no dia 30, tá bom? Então, olha só. Dito isso, falei, né? Bastante já. Dito isso, vamos para as próximas opções. Quais são as opções, tá? Fale sobre o que você está oferecendo para educar e aumentar o nível de consciência desse público. Fale do que você está oferecendo. O que você está oferecendo? Você está oferecendo, não é roupa de mesa? Então você precisa falar para essas pessoas para que serve essa roupa de mesa. Tem gente, presta atenção, que posta uma foto de uma capa de suplá, um guardanapo e um porta-guardanapo e acha que todo mundo que está vendo sabe o que é aquilo. E ainda escreve capa de suplá com guardanapo e porta-guardanapo. As pessoas não têm ideia o que é uma capa de suplá. Você pode saber, para você pode ser óbvio, mas para as pessoas não é. Então, quando você for escrever o que é, para que serve e para quem é, você precisa explicar. De forma simples, tá? Então, você vai trazer isso para a sua coleção de Natal. Então, vai fazer vídeos muito simples, mostrando, né? Um exemplo, a sua capinha de Natal, né? Você colocando essa capinha de Natal na base, colocando ela na mesa, colocando ali o prato, o guardanapo com o porta-guardanapo do lado, a taça, o copo. Você vai mostrar como é que você vai fazer aquela mesinha com um fundinho de música de Natal ou com uma narração sua falando, puxa, como é bom como é bom essa época de Natal, mesmo estando sozinha, me sinto acolhida e faço essa mesa para honrar a Deus que nasceu nesse dia. E você entende? Você precisa mostrar para as pessoas, né, o que é aquilo. Aquilo é para você montar, né, o seu espaço à mesa. Parece óbvio, mas para as pessoas não é, tá? Você vai ver que vai ter gente que vai falar, nossa, que besteira isso, para que isso? Como se a pessoa comesse em pé num pinico, né? Entende? Então, é óbvio para você, mas não é para elas. Então, você estando ali montando, você não precisa montar a mesa inteira, mas você fazer um videozinho com você montando ali com uma expressão de felicidade, né? Por favor, bem vestida, maquiada, né? Com cara de feliz, né? Ninguém gosta de comprar de gente com carranca, com cara feia e nem estrupiada, né? Você tá vendendo. Então, se você está vendendo, e se você tivesse numa loja como uma vendedora, você não estaria toda estrupiada. Então, no seu negócio, a mesma coisa, né? Procure um espaço adequado para fazer essa filmagem. Por isso que eu falei, não precisa ser mesa toda. Às vezes a pessoa não tem um espaço bonito, não tem uma mesa bonita, um espaço aconchegante. Então, você não precisa fazer na mesa toda. Você coloca o seu celular numa posição onde mostra só um pequeno pedaço, onde você tá ali bem vestida, arrumada, maquiada, com a unha feita, né, gente? Ó, a minha unha não tá feita, tá? Mas olha só, ela tá bonitinha, né? Não tô com o esmalte descascado, não tô com a unha quebrada, né? Tá alinhado. Então, assim, ó, tenha apreço pela sua aparência, porque as pessoas, elas não compram de gente feia. Desculpa, tá? Mas é verdade. Você não dá crédito
para as pessoas que estão vendendo felicidade se a cara delas é de tristeza, não é? Então, isso não é vida real, isso é negócio. Então, nos negócios, você precisa estar com cara de pessoa que tem crédito, né? Quando eu digo crédito, gente, não é dinheiro, mas é comportamento, sabe do que você está falando, né? Você já viu ouvindo a aula toda estrupiada? É raríssimo, né? Não é que eu nunca dei, não. Lógico que já aconteceu, tá? Já aconteceu de eu vir da aula meio requenguela. Acontece na vida de todo mundo, mas isso não é a regra. Você acha que se eu parasse aqui para você com roupa de treino, cabelo para cima, sem maquiagem, com a unha quebrada, você daria crédito? Você compraria? Né? É lógico que algumas pessoas comprariam, mas você acha que a maioria daria crédito? Não. As pessoas compram de quem elas admiram, de quem elas confiam. Então, independente da sua situação financeira, tenha apreço pela sua aparência e por aquilo que você vai mostrar. Então, se você não pode mostrar a mesa inteira, e eu nem recomendo que você mostre a mesa inteira, eu sempre recomendo que mostre só um lugar, no máximo 2, que você foque naquele lugar, invista naquele pedacinho, né? Deixa aquele pedacinho um pedacinho do céu, bonito, com, né, uma loucinha mais bacaninha. Você não precisa comprar muitas louças, você precisa comprar um setzinho com 2 pratos, 2 garfos, 2 taças, né? Isso é um investimento para o teu negócio. E ali você faz a filmagem de você arrumando aquele pedacinho ali, feliz da vida, pode ser narrado, pode ser falado, pode ser com uma musiquinha de fundo, você que sabe. Você precisa mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo faz bem. Que aquilo que você está fazendo não é uma bobeiragem. Nossa, hoje o português está triste, né? Não é uma bobagem. Né? É algo que alimenta a sua alma, é algo que honra os seus valores, é algo que te deixa melhor. E se você está se sentindo melhor, ela também pode. E nem custa tão caro assim. Custa caro ficar triste, custa caro ser depressiva, custa caro chorar, custa caro lamber ferida, custa caro se lamentar. Isso custa caro, né? Agora, investir na sua felicidade, na sua realização pessoal, na sua família, é a coisa mais maravilhosa que existe na vida das pessoas. Você precisa ensinar isso para essas pessoas. E você não consegue ensinar isso para as pessoas se você não estiver mostrando. Não adianta você só falar. Você já percebeu que você fala as coisas para os seus filhos e eles não obedecem? Mas se você é das que fazem, além de falar, uma hora mais cedo ou mais tarde, os seus filhos vão começar a fazer também. Porque as pessoas têm uma tendência de copiar, não é aquilo que elas ouvem, mas é aquilo que elas veem. Então comece a fazer e mostrar prazer em estar fazendo aquilo. Então olha só, as suas postagens, elas precisam mostrar o que é cada peça. Você tá entendendo? E mostrar de diversas maneiras. Primeiro você falando, depois você fazendo, depois você usando. Segunda coisa, para que serve e não é para comer. A mesa posta não foi feita para você comer. A mesa posta foi feita para você sentir, para você viver. Não é por isso que as pessoas não dão valor, porque elas acham que é só o pano para pôr embaixo, quando na verdade o que você está pondo é um pano quentinho nas suas emoções. Consegue entender? Você está aquecendo o seu coração. A mesa posta não é um pano para pôr na mesa, a mesa posta é um pano para pôr no coração. Entende? Quando você mostra isso para as pessoas, né? Para que serve? Você mostra para ela que não serve para forrar a mesa apenas. Serve para forrar a alma. As coisas mudam de figura e o valor do seu produto aumenta. Ela fala, puxa, vale a pena comprar. Vale a pena comprar. Porque mexeu com as emoções dela, tá? Para quem é? Você tem que mostrar que para quem é. Quando você se coloca fazendo e você conta histórias, você conta o porquê, né?
as pessoas mudam de comportamento quando elas estão à mesa e principalmente numa mesa de Natal, você mostra para quem é. A mesa posta de Natal é para as pessoas que você mais ama nesse mundo, começando com você. A mesa posta de Natal é para você celebrar uma época de renovação, uma época de liberdade, uma época de restauração, de recomeço, de comunhão. Então vale a pena investir, né, em ter uma coleção inteira de roupa de mesa de Natal para o mês de dezembro todinho você celebrar esse momento especial, que é único. Eu gosto muito, e agora eu vou falar da minha vida pessoal. Chega em dezembro, gente, eu não conto os dias, porque não sou mais assim. Mas quando vai chegando perto, eu já vou tirando as minhas roupas de mesa de Natal. E eu começo a usar as roupas de mesa de Natal logo no primeiro dia de dezembro. Gente, isso me dá uma alegria tão grande. Sabe assim, é inexplicável. Eu simplesmente acho aquilo sensacional. Muda o clima, muda o cheiro da casa, muda tudo. E olha que aqui na minha casa, o Natal não é um Natal tradicional. A gente não troca presente, a gente não canta canções de Natal, né? Nós somos cristãos um pouco mais conservadores na questão do Natal. A gente não acredita em Papai Noel, meus filhos nunca acreditaram em Papai Noel, né? Porque, de alguma forma, na época que eles eram pequenos, a gente privou, porque entendia que, na minha visão, as crianças tinham que entender que Natal tinha mais relação com Cristo do que com uma versão fictícia, né? E na palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente fez questão de manter isso, então não tem troca de presente, não tem o Papai Noel barbudo aqui, né? Nunca teve. Mas a gente celebrava o ano inteiro, o mês inteiro ali, com aquele momento, acolhimento na alma, aquela gratidão, aquelas comidinhas, aquelas mesas bonitinhas, as rabanadas e tudo mais. Gente, prestem atenção. Eu não estou ditando regra de como que você deve cultivar Natal aí na sua casa, por favor, entende? Eu tô falando do que são os meus princípios e os meus valores, e isso eu coloco, por exemplo, na minha roupa de mesa, ok? Então, você nunca me viu vendendo roupa de mesa de Papai Noel, nunca na vida. Vou vender um dia? Não sei, eu acredito que não. Pode acontecer? Pode, sou um ser humano, mas não faz parte da minha filosofia de vida, não faz parte da minha crença, não faz parte da minha rotina. Então você vai mostrar de acordo com a sua verdade, entendeu? A sua verdade, ok? E vai mostrar os benefícios disso, né? Qual é o benefício de você sentar no dia 1º de dezembro e colocar uma mesinha de café da manhã, lembrando o Natal? Qual que é o benefício para uma pessoa? Qual é o benefício de uma pessoa parar no meio do dia para fazer um café da tarde e colocar uma mesinha de Natal ali num trilho, um tete-a-tete, para ela e para a filhinha dela, para ela e para o filhinho dela, no dia 2 de dezembro? Tá tão distante do Natal, mas qual que é o benefício emocional? Qual que é o benefício intelectual? Qual que é o benefício espiritual disso? Você precisa mostrar através da sua roupa de mesa, entende? Quais são os motivos para você usar aquela roupa de mesa, tá? Você pode aí separar, escreve aí, ó, quais são os 3 motivos para você usar a roupa de mesa no Natal, né? Dicas de como usar. Poxa, isso é tão legal. Então, dicas de como usar roupa de mesa no Natal, né? Então, as pessoas não precisam comprar 50 mil roupas de mesa. Elas podem comprar, por exemplo, 3 estampas da sua coleção e usar o mês inteiro no Natal. Olha que legal, você pode mostrar como que a pessoa, com apenas 3 estampas, pode fazer inúmeras mesas de Natal, café da manhã, almoço e janta para o mês inteiro de dezembro.
e viver aquele mês de forma intensa, de amor, de gratidão à sua família e a Deus. Olha que legal, né? Eu sempre falo que a coleção, ela precisa ter, na minha opinião, tá? Entre 3 e 4 estampas, no máximo 5. Eu aqui adoro fazer coleção de 3 estampas, tá? Porque quanto mais opção você dá para o cliente, mais difícil fica a escolha dele. Então eu gosto de escolher as principais 3, tipo 3 matadoras, mas que se conversam entre si, para que o meu cliente compre as 3 e use as 3 de várias formas no mês de dezembro inteirinho. E aqueles kits passam a ser ultra funcionais, tá? Então, dicas de como é que ele pode usar, de como é que ele pode misturar, como é que ele pode brincar com aquelas estampas todas, tá? E uma última dica, que essa é bem legal, é mostrar, pesquisar, e aí você vai ter que fazer a sua pesquisinha, mostrando famosos que fazem mesa posta de Natal, né? Não necessariamente com as suas estampas, mas mostre que isso é uma cultura, né? Que pessoas simples podem ter, que pessoas famosas fazem. E as pessoas vão querer fazer. Por quê? Porque o ser humano gosta de ter uma referência. O ser humano gosta tanto de ter uma referência que, por exemplo, né, na minha família isso não acontece, mas na maioria das famílias aqui do Brasil acontece. As pessoas copiam tudo que está passando nas novelas, não é? Então as pessoas estão tendenciando a usar um tipo de roupa na novela, daqui a pouco as lojas estão lotadas dessas roupas e as pessoas estão comprando essas roupas. É um sapato diferente na novela, esse sapato vira moda entre as pessoas, né? É um jargão que a novela falou, daqui a pouco está na boca do povo. Então, mostre pessoas fazendo uso da mesa posta de Natal, porque a sua cliente, assistidora de novela, está sempre em busca de uma referência. E eu não estou aqui para falar de referência boa e falar de referência ruim. Eu não gosto de novela. Na minha casa, há, sei lá, mais de 20 anos que não se assiste uma novela. Acho deprimente e, para mim, ela não ensina nada. Pelo contrário, ela, né, é um retrocesso. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem na novela a oportunidade de viver uma vida que ela não vive, uma história que ela não faz, que ela não tem, né? Então ela fica ali achando que tudo que ela tá vendo é bom, é normal, pode ser feito, e ela copia muitas coisas dessa novela, muitas delas a moda, formas de falar, formas de agir, perfumes, roupas, trejeitos, jargões, né? E você, sabendo que a sua cliente, a maioria das suas clientes tem essa tendência de buscar uma referência, seja uma referência positiva para ela. Mostre artistas, né, famosos, pesquise o que você vai achar, que estão usando ou já usaram mesa posta de Natal no passado, entende? Você vai estimulá-la com desejo de fazer igual a pessoa que ela admira, ao artista que ela admira. Tá? E vou além. Essa é bônus, tá? Eu vou além. Busque enviar, fazer parcerias ou enviar mesmo seus kits de roupa de mesa para alguém famoso. Tá? Existem pessoas famosas por aí que tem no Instagram lá o e-mail para contato, caixa postal para enviar as coisas. Entra lá. Pega seu negócio, manda lá. O máximo que pode acontecer é a pessoa simplesmente não te responder e não te repostar. Mas sempre vai ter alguém, em algum momento, que vai reconhecer, vai postar, vai mostrar. Isso passa a ser para você uma ferramenta, né, de autoridade com relação às pessoas, aos seus clientes, entendeu? E mais ainda, se essa pessoa postar o seu material, né, você vai ganhar um bom engajamento, vai trazer uma quantidade de seguidores que pode se tornar seus clientes. Presta atenção nisso, tá? Eu tenho aqui alguns alunos que fizeram seus nomes em cima disso, começaram a garimpar aí pessoas famosas e tentando, até que conseguiu uma e depois essa uma
uma outra famosa viu o que essa famosa recebeu e já abriu as portas para enviar para essa outra famosa também. Eu tenho uns cases aqui de alunos que hoje são famosos, né? A gente está preparando para mostrar para vocês aí. São pessoas que, fora da curva, incansáveis, nunca entenderam que o não era o fim. Incrível, não é? Mas é assim que funciona. Receberam muitos nãos antes do primeiro sim. Nunca desistiram. Então você que está aí, que já tentou fazer uma parceria ou outra, que levou um não, que não foi bom, entenda. Continue até que dê certo. Porque uma hora o negócio dá certo. E na hora de enviar, por favor, capriche. Né? Envie o do melhor. Porque se você for miserável também, né, provavelmente você não vai ter adesão de ninguém. Tá? Porque se não impactar o coração de quem vai receber, você já perde ali aquela oportunidade na hora. Tá bom? Agora comenta aqui pra mim. Você entendeu? Eu te dei 10, né, insights de formas de postagem. Então, tudo isso que eu falei pra você, você pode transformar em live, reels, carrossel, foto, de todas as formas. Depois que você atrair essas pessoas, é importante que você, né, faça um convite de alguma forma para trazer essas pessoas para o WhatsApp. Para quê? Para que lá você possa oferecer para ela a compra, né, dessa sua coleção de uma forma prévia, ou seja, num pré-lançamento, tá? Se você quiser acelerar isso, você pode usar os 100 scripts de venda. Tá? Esses 100 scripts de venda é um e-book com 100 scripts prontos de venda que você vai adaptar aí para o seu negócio. Tá? Vai adaptar as mensagens, mas essas mensagens são importantes que você envie para essas pessoas para promover vendas, não só de Natal, mas do ano todo. Você também pode usar o e-book 730 ideias de postagem de mesa aposta, que você também pode adaptar para fazer as postagens de Natal e muitas tantas outras, né? Hoje eu te dei 10 ideias. Para quem está dentro do grupo aqui, ó, que vai participar da última aula, da aula do dia 30, o pulo do gato, 3 técnicas de venda, eu vou dar, né, o material da aula de hoje, não só 10, né, ideias de postagem, mas 20, tá? E se você é minha aluna do Venda Mais Mesa Aposta, você também pode acessar a linha editorial, né, que tem mais de 700, né, ideias de postagem ali no 1 a 1 mesmo, para você poder usufruir. Tem postagens de Natal lá também. Fala para mim, você gostou? Comenta aqui para mim, por favor. Eu quero saber da sua opinião. A semana que vem, a aula da semana que vem é a última aula gratuita, tá? E a aula da semana que vem é preparando o seu lançamento e fazendo sucesso nas vendas. A gente vai falar sobre como é que você prepara o seu lançamento, tá? Não perde. Você gostou? Agora eu quero saber dessa aula. Você gostou dessa aula? Helena, um beijo pra você, viu? Gostou? Você assistiu a aula 1 e a aula 2? Assistiu? Ó, esse tipo de aula é aula que você precisa pôr em prática, tá? Ó, olha que legal. Riqueza de aula, maravilhosa, excelente, muito boa, show. Conteúdo muito relevante, me deu várias ideias. Maravilhosa a aula, gostei. Não perco nenhuma, que bom. Mas eu quero saber da coisa mais importante. Você está aplicando? Está aplicando? Porque precisa aplicar. Desde a primeira aula até agora, você precisa desenvolver, e não precisa ser perfeito, mas você precisa desenvolver essas aulas, tá bom? E no dia 30, a gente fecha com chave de ouro, com tempo suficiente para você fazer todas as etapas ainda, tá? Então, no dia 30, na aula O Pulo do Gato, que é a aula de vendas, eu vou dar 3 técnicas de vendas para você.
você ainda tem tempo de desenvolver todas as etapas, tá? Deixa eu te falar, para quem vai entrar no dia 30, ou para quem já está inscrita no dia 30, eu vou recomendar, não é obrigatório, mas eu vou recomendar, tá? Que você adquira os 100 scripts de venda, tá? Os 100 scripts de venda prontinhos para usar no WhatsApp e no Instagram. Vai te adiantar demais, vai ser muito útil para você. Você já ter as mensagens pré-prontas para fazer as vendas vai ser muito, muito mão na roda. Vai te adiantar demais, tá? Então, quem ainda não tem os 100 scripts de venda prontos para usar no WhatsApp e Instagram, faz essa aquisição. E se você quiser ampliar as ideias de postagem, adquire o e-book 730 ideias de postagem de mesa posta. Ambos é para usar o ano inteiro, então você adapta para o Natal, mas dá para usar o ano todinho, tá? E se prepara para começar a fazer a ação de Natal, porque não adianta fazer tudo isso. Aula 1, planejamento de compra e venda. Aula 2, combinações perfeitas. Aula 3, postagens magnéticas. Aula 4, preparo do lançamento. Não adianta fazer as 4 perfeitas se não tiver planejamento para vender. Não adianta, tá? Para um famoso, quantos lugares mandar? Eu sugiro de 6 a 8 lugares. É uma sugestão, tá bom? Se a pessoa for uma pessoa muito relevante, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você conseguiu o contato, o e-mail, a caixa postal da Ana Hickman. Eu tô conjecturando, tá? Poxa, Ana Hickman, quando você entra no Instagram dela, você vê a mesa dela é grande. Não faz sentido, por exemplo, mandar um kit de 6 lugares. A mulher é famosa, é linda, é super prendada, mostra muitas coisas de mesa o tempo todo, né? Você não vai mandar um negócio requenguela pequenininho. Então, primeiro, para você fazer essa avaliação de qual é o tamanho do kit, entra no Instagram da pessoa, vê qual que é a rotina, quantas pessoas tem na casa, qual é o tamanho da mesa, porque você precisa encher os olhos dessa pessoa. A pessoa que vai receber o seu presente, tá? Ela precisa ser envolvida por esse carinho, tá? E volume conta para elas, entendeu? Então manda o kit mais bonito, mais rico, mais bem embalado, né? Da melhor forma, porque se o primeiro impacto para essa pessoa que é famosa não for um impacto de uau, essa pessoa não vai falar de você mal, não vai nem te agradecer. Ela simplesmente vai te ignorar. Por exemplo, vou mandar um kit de 4 lugares. Ela pode olhar aquilo e falar, nossa, mas que micho. Muito embora aquilo possa ser bonito. Tá? Então, a primeira impressão, gente, é a que fica. Então, olha, né? Sugiro que seja sempre compatível com o tamanho da mesa da pessoa. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Vamos supor que você foi no Instagram de alguém e viu que tem uma caixa postal e a pessoa é famosa, né? Dá uma olhada, como que é a rotina dessa pessoa em relação à mesa. Como é que ela se comporta na mesa? Como é que ela monta? Quando ela compra, como ela compra? Quando ela ganha, como ela ganha? Vai em postagem de pessoas que enviou coisas para ela e ela repostou. Dá uma olhada. Para você ter uma ideia de como é que você deve se comportar. Tá? E entenda que nem toda tentativa vai dar frutos. Às vezes você vai ter que fazer várias tentativas, tá? E aí você vai melhorando as tentativas. E é isso, né? Tentativa e erro mesmo. E eu sou super a favor. A Divino Arranjo cresceu muito no início com parcerias. Eu fiz parcerias com muitas pessoas, muitas. Como eu era muito simples no começo, porque assim, ó, se você é muito, muito, muito simples, faz uma coisa assim, meio pão com ovo ainda, e eu comecei assim, não faz sentido você querer fazer uma parceria com Ana Hickman, porque os seus produtos não são nem de alto padrão e nem são chiques, né, vistosos. Então não faz sentido você mandar lá para ela um kitzinho,
né, pão com ovo. Mas faz sentido você mandar, de repente, para uma pessoa que não é tão famosa assim, que está ali um pouco mais alinhada com o seu estilo neste momento, tá? E aí você pode, inclusive, mandar, né, um kitzinho menor, de 6 lugares, que a pessoa não só vai ficar feliz, como ela vai divulgar. Tá? Aí você entende? A gente precisa adequar o nosso momento para a personagem que a gente está enviando. Você entende? Precisa estar alinhado. Então você não precisa começar a querer enviar para pessoas ultra famosas. Até porque você ainda não tem capacitação de suprir a demanda daquela famosa. Né? Às vezes ela tem uma mesa extraordinária, tem coisas, né, lindíssimas, e seu joguinho ainda é pão com ovo e tá tudo bem. Vai mandar para alguma blogueira, alguma coisa, alguma outra pessoa que também ainda não é super grande. Uma outra coisa é você fazer uma ação dessas, né, sem condições de absorver o impacto. Né? Então, por exemplo, você manda um negócio desse para alguém, vamos supor que você mandou para uma pessoa famosa, ela aceitou, fez postagem e mostrou você, e aí cai uma enxurrada de gente na sua rede social e você não tem o hábito de responder direct, não tem o hábito de chamar as pessoas para grupo de WhatsApp, não tem tempo de pegar, né, e fazer vendas sem ser encomenda, você não tem a material à pronta entrega. Então você precisa entender que as suas ações, elas precisam ser do tamanho exato para absorver o impacto que vai vir caso dê certo. Então, se você é muito pequenininha, não tem estoque, não tem o hábito de fazer vendas, não tem o hábito de atender no WhatsApp, não tem o hábito de atender direct, não entra todo dia no Instagram, comece fazendo parcerias com pessoas menores, porque o impacto, caso dê certo, é menor, você consegue absorver, você consegue se adaptando. Porque eu já vi gente pequena, muito pequena, né, dá a sorte de enviar alguma coisa para alguém grande, esse alguém mostrou, o negócio explodiu e a pessoa, né, a empreendedora morreu no meio do caminho porque ela não conseguiu absorver. E aí ela ficou mal falada, todo mundo reclamou, voltou lá na pessoa, né, no famoso, e falou: essa pessoa que você indicou aí não responde, essa pessoa que você indicou não tem o material, essa pessoa que você indicou não aparece no Instagram. Você consegue entender que você precisa adequar o seu momento de acordo com a pessoa que você vai enviar? E última coisa, a pessoa que você vai enviar, ela precisa realmente ter interesse nesse tipo de material. Não adianta você enviar isso para uma pessoa famosa que nunca faz mesa. Não adianta você enviar isso para uma pessoa só porque ela é famosa, mas que não tem hábitos bons, que não comunica os seus valores, que não comunica a sua verdade. Então, na hora de você escolher as pessoas, também precisa ver quem são essas pessoas e não só a fama. Tá bom? Então, a pessoa precisa ter o hábito de sentar à mesa, ela precisa ter o hábito de família, ela precisa ser uma pessoa de boa reputação, ela precisa ser uma... Você entende? Não dá para você mandar aí para qualquer pessoa, não. Cuidado, tá? Pode ser para a primeira dama da cidade? Pode ser para qualquer pessoa de acordo com o seu tamanho, com a influência dela. Essa primeira dama da cidade tem influência na cidade? Porque se ela for a primeira dama, mas não tiver influência nenhuma na cidade, não vai te repercutir em nada, absolutamente em nada. A não ser que ela te indique para fazer alguma palestra, que ela te indique para né, fazer aí a roupa de mesa dos eventos, que ela te indique em grupos, você entende? A primeira dama de uma cidade, dependendo da cidade, não tem relevância nenhuma. Você precisa de pessoas que tenham relevância e influência na vida das pessoas. E isso você encontra muito mais nas redes sociais do que em cargos políticos, tá? Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem nós já temos um horário, uma data marcada.
Escreve aqui 30 para participar dessa última aula do dia 30. Quem entrar na aula do dia 30, que é o pulo do gato, 3 técnicas de venda de Natal, que vai selar toda esse ciclo de aulas de Natal, vai receber todos os resumos de todas as aulas, aula 1, né, aula 2, aula 3, aula 4, então planejamento e compras de Natal, combinações perfeitas com 2 catálogos de tecido de Natal, mais a minha curadoria mostrando quais tecidos serão os mais vendidos. A aula de hoje, postagens magnéticas com 20 ideias de postagens para você fazer. Na aula da semana que vem, preparação para o seu lançamento de Natal. Então, todas essas 4 aulas que são gratuitas, já tem material disponível dentro do grupo para quem fizer a última aula, tá bom? E essa última aula vem com 3 estratégias para você vender sua coleção de Natal, observando que você executou todos esses passos e quer, né, bater a sua meta de venda, tá bom? Ok? Nesse kit vai também PG. Olha, o kit é uma coisa que vai o que você vender, né? Depende do que você vende, tá? Você consegue entender? Quando você vai enviar alguma coisa para alguém, você envia completo, o melhor de tudo, né? Então depende de você. Ok? Combinado? Escreve aqui 30. Ó, a aula acabou. Quem quiser ir saindo, pode sair. Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode fazer, que eu vou ficar mais 2 minutinhos aqui, tá? Já comprei a aula Pulo do Gato. Ó, a aula de hoje vai subir no final da tarde, tá bom? Só pra vocês saberem. Daqui a pouco eu vou lá colocar, reprisar para vocês os materiais, que eu acho que entrou gente nova, né? Mas os materiais já estão todos no grupo. Tá? Quem tá escrevendo 30 aqui, precisa ir no direct depois, clicar no link para poder entrar no grupo, ok? Não é automático. E quem quiser o material sem script de vendas, chama no direct que eu envio o link para você, ou clica no link da minha bio. Se não tiver lá, acho que dos 730 ideias tá lá também. Se você clicar em qualquer um deles, o outro vai sair com desconto, tá bom? Não, as postagens você não começa hoje. Hoje, você começa com planejamento, com coleção, né, escolha de tecido. Você já fez essas coisas? O cronograma foi dado. Precisa fazer o cronograma da forma certa, tá? Eu acho que eu comentei com alguém e falei hoje na aula. Postagens de Natal, elas começam ali meio de agosto para frente, tá? Meio de agosto para frente. Agora tá muito cedo. Se você começar a postagem de Natal agora, você canibaliza a venda de Dia dos Pais, tá bom? Precisa prestar atenção nisso, tá? Então, e outra, você só começa postagens de Natal quando você já escolheu sua coleção, já fez a compra das suas coleções também. Você já fez a compra dos tecidos da sua coleção? Senão você vai ficar falando qual história? Uma história aleatória? A história tem que ter a ver com a sua coleção, tá? Amiga que tá falando que assistiu uma aula das 4, tem a reprise da aula 1 e aula 2, tá? E a aula 4 vai ser na semana que vem só, tá bom? E a semana que vem vai ter a aula 4 no dia 29 e no dia 30 é a aula fechada. Que essa aula fechada não vai ser aberta aqui para todo mundo, vai ser só para quem comprou, só para quem reservou, tá? Dentro do grupo, eu tenho o link lá das 2 aulas, mas no YouTube, se você entrar no meu canal do YouTube, você vai achar as 2 reprises, tá? Estão lá. A de hoje vai subir às 8 da noite, tá bom? Mais alguma pergunta? Valesca, você vai dar aula do Dia dos Pais? Eu já dei uma aula do Dia dos Pais quando eu falei de coleção do Dia dos Pais, né? Essa aula de coleção já foi dada, tá? Provavelmente, no final dessas aulas aqui do mês de julho, né, vão acabar no dia 30,
A próxima aula vai ser já em agosto, vai ser muito em cima. A gente não faz venda de Dia dos Pais na semana do Dia dos Pais, tá? A gente fala do Dia dos Pais e faz venda no Dia dos Pais com 2 meses de antecedência. Então, se você olhar no meu canal do YouTube, você vai ver que há mais ou menos 2 meses eu dei uma aula falando de tecido, de coleção e de Dia dos Pais, tá bom? Com relação ao WhatsApp, devo fazer abordagem só para quem fez contato ou posso mandar mensagem sem contato? Ó, o WhatsApp ele tem umas regras. Se você chamar pessoas que não entraram em contato com você, você pode perder a sua linha caso alguém te denuncie, tá? Então, nunca nós devemos fazer uma abordagem de WhatsApp para quem não nos chamou. Por isso que quando você tá no Instagram e alguém conversa com você, você chama essa pessoa e pede para ela, né, o WhatsApp dela, pede permissão para que ela participe do seu grupo, pergunte para ela se ela quer participar do seu grupo, envia para ela um link ou envia o link para ela te mandar um oi, né? Esse primeiro contato sempre deve ser da pessoa, para caracterizar que você não é um spam, ok? Hoje em dia, tá meio que terra de ninguém. As pessoas ficam enviando mensagens e essas pessoas perdem muitos números por causa disso. E isso também evita que seja golpe. A pessoa tá entrando em contato com você, entende? Então, são várias camadas aí. A aula fechada serve para quem ainda não vende mesa aposta? Ó, só se você tiver feito as 4 aulas para você poder entender a aula fechada. A aula fechada, ela é a continuação desse processo todo. Então, imagina que a gente fez um processo com 5 aulas, onde as aulas são crescentes e progressivas. Primeiro foi planejamento, depois foi combinação, depois foi postagem, depois foi preparo do lançamento, aí fecha com vendas, né? Se você fez todas as aulas, você pode fazer essa aula de venda, faz sentido e você vai ter um grande aprendizado, né? Para que quando você começar, você não comece cega. Tá? Agora, se você não fez nenhuma aula, né, e ainda não está trabalhando, saber só como fazer a venda não vai fazer com que você venda. Você precisa de todos esses elementos para poder entender o que é venda. Tá? Então, depende. Você fez todas as aulas gratuitas, né? Se você fez as aulas gratuitas, vale a pena fazer a do dia 30, tá? Como forma de aprendizado, porque você ainda não está vendendo. Você já começa sabendo que não é por aí que esse negócio que o povo fala que só porque você vai fazer mesa aposta você vai vender, porque não funciona assim, né? Tá? Então, eu acho que vale a pena a reflexão. Se você está desde o começo, vale a pena sim, tá? Mas entenda que para você que ainda não está trabalhando com mesa aposta, é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento, tá? Parei o Insta para reorganizar tudo. Posso voltar com conteúdo de Natal para avisar para avisar como lançamento? Pode, quando a gente para, como é que a gente volta? A gente volta do mesmo jeito que a gente parou, voltando. Não existe, você entendeu? Não existe regra. Tá? Então, você pode sim voltar com a coleção de Natal e no seu caso, tá? No seu caso, você já pode começar a falar de Natal agora, porque você não tem nada, estava parada. Então, você já começa a fazer um conteúdo de Natal e pode ser um conteúdo de Natal mais aleatório, para ir falando sobre o assunto, falando, olha, vem surpresa aí, nós vamos retomar e vai vir uma surpresa de Natal incrível e começa a trabalhar. Se você for aluna, de repente, você tem a linha editorial, tem muitas postagens de Natal lá para ir aquecendo, até que você comece a falar da sua coleção e ganhe, né, tração. Porque como você parou e ficou um tempo sem Instagram, provavelmente você perdeu muito engajamento. E pode não ter perdido o número de seguidores, mas as pessoas, que aquilo lá são números, tá? Elas podem continuar te seguindo, mas não necessariamente te veem mais. Então, você precisa renovar a sua atração, renovar os novos seguidores. Você precisa... É como se você estivesse recomeçando, entendeu? Tá? Você tá meio que quase com a tela em branca de novo.
A única coisa é que você já tem um veículo. Antigamente você não tinha um veículo, mas agora você já tem um veículo. Então entra no veículo, liga ele, começa a esquentar e faz o seu lançamento, entendendo que provavelmente a venda e escala não vai ser no volume talvez que era no passado, seja um pouco menor, mas você tem que entender que você vai recomeçar, tem que ser na crescente, tá? Então não crie uma expectativa fora da sua realidade deste momento, tá? O que passou no passado, tá no passado, tá? Não dá para ser a régua de hoje. Dúvida. Quando eu arrumo uma mesa para mim na casa, eu coloco comida na... Gente, vocês estão com mania de fazer pergunta de comida, né? Ó, estou tentando viver esse momento na minha família. Meus filhos todos são adultos. Ó, quando você faz mesa para você, a mesa da sua casa, tá? Para você. Você faz a mesa e bota comida e senta e come com a tua família, ok? Ponto. Quando você faz mesa para fazer vídeo, para postar, você não deve fazer a mesa com comida. Não deve, tá? Ah, eu já vi fulano fazendo com comida. Mas presta atenção, tem gente que põe as comidas em travessas, são coisas que é para mostrar a riqueza daquela mesa, né? Não é a comida do dia a dia. Então, para a postagem, é melhor fazer especificamente para postagem sem comida. Para o dia a dia seu, para sua família, ok, tem que ter comida porque a finalidade é sentar e dividir as coisas com as pessoas ali, tá? Então, isso precisa ficar claro. Acho que só essa semana eu recebi umas 4, 5 perguntas. Essa semana não, esse mês. Relacionado quando eu vou montar a mesa para postagem, né? Posso pôr a comida? Devo pôr a comida? Tem que ter comida? Não, gente. Quando você vai na Camicado e vê aquela mesa posta linda logo na entrada, tem comida? Entendeu? Quando você vai na Tânia Bulhões, tem comida na mesa? Quando você entra no site ou no Instagram deles, tem aquela mesa linda, tem comida? Você entende? A mesa é para impacto visual. A comida é só para uso pessoal, tá? A não ser que seja um momento muito especial onde a mesa foi colocada com comida de forma extraordinária, né? Em travessas, comidas bonitas, né? Sabe o que eu tô falando, né? Ah, tá. Quando eu arrumo uma mesa para mim na minha casa, eu coloco comida na mesa mesmo? Ah, entendi. Ó, depende. Eu vou te dar uma dica, tá? Se você tem o costume de levar a comida na mesa, para as pessoas se servirem na mesa, você tem que tirar a comida da panela e colocar a comida na travessa. Não se leva a panela para a mesa, a não ser que seja uma panela lindíssima, tipo uma panela de esmaltada, dessas caríssimas que tem por aí, tá? Caso contrário, vai ter que tirar e vai pôr numa travessa. Eu vou falar para você como que eu faço no meu dia a dia. Porque eu faço mesa posta todo dia. Café da manhã, almoço, janta, todas as vezes. Todas. Lanche da tarde, eu tenho o hábito de fazer a mesa... E é rápido. Porque eu tenho as coisas assim. Eu tenho uma gaveta de americano. Eu tenho os meus talheres ali. É muito rápido mesa posta, né? Eu não levo nenhuma comida para mesa. Porque eu deixo na panela em cima do fogão. Então, o que a gente faz? Eu deixo tudo arrumadinho na mesa. Na hora de comer, cada um pega o seu prato, vai no fogão, se serve no fogão e volta para a mesa. Porque eu preciso de praticidade. Na minha casa, eu só coloco comida na travessa quando tem visita. E se a visita for muito chegada, ela vai se servir no fogão. Mas eu não levo panela para a mesa. Tá bom? Dica de praticidade. Nossa, mas isso é muito deselegante. Gente, isso é praticidade da vida. Agora, eu não levo panela para a mesa. Como eu disse, só se for uma panela especial.
Só se for uma paella, numa panela bonita. Você entende? Captou? Tá. Ah, não, eu tenho tempo livre. Tô cheia de tempo livre. Então você pega a comida, bota numa travessa bonita, põe na mesa, com uma colher bonita também, um pratinho de apoio, tal. Você tá com tempo, depois você, né, tá com tempo de lavar tudo, arrumar tudo, tem empregado, sei lá o quê, tá tudo certo. Aqui eu primo pela praticidade. E aí a praticidade fica tudo no fogão. Cada um vai se servir lá, volta para a mesa posta, bonitinho, bora todo mundo espera todo mundo sentar. A gente faz uma oração e a gente come, tá? Então, na minha casa também temos isso, né? Todo mundo se serve um a um e vamos sentando à mesa e aguardando todos chegarem com seus pratos. Quando todos chegam com seus pratos, a gente ora e aí, então, a gente come. Ok? Prática da minha casa, mas é uma prática de respeito, de amor, né? De gratidão, de valores, tá? Desejo viver isso. Cultiva, isso é um cultivo, né? Isso é algo que você tem que plantar. E não é uma coisa que você vai conseguir do dia para noite. Que nem, vou dar um exemplo, né? Há mais de quase 14 anos que a gente faz mesa posta aqui, né? Ainda acontece de, por exemplo, a Melissa, minha filha, tem 17 anos, né? A mais nova, né? Mas ainda acontece de ela sentar com o celular na mão ligado. E a gente ainda, depois de 14 anos, tem que falar para ela, filha, agora precisa desligar. Entendeu? Então, assim, é um trabalho contínuo. 14 anos, né? Sentando à mesa, sem cotovelo na mesa, comendo direitinho, garfo e faca, usando o guardanapo direitinho, mesmo que a comida seja simples, limpando a boca antes de pôr a boca no copo ou na taça, coisa básica. Coisa básica que protege os filhos lá quando eles estiverem lá fora. Mas de vez em quando a minha filha ainda senta com o celular na mão. E a gente é obrigado a falar pela enésima vez, filha, precisa desligar o celular agora. Você entende que, mas na minha casa as pessoas não fazem. Calma, elas vão melhorar, né? Mas você sempre vai ter que ser a sentinela dos bons hábitos e bons costumes. Porque os maus hábitos corrompem os bons costumes rapidamente, tá? Dito isso, quero desejar para vocês uma boa semana, né? E declarar as bênçãos de Deus sobre vocês, né? Que os princípios da mesa posta se instalem na vida de vocês, que Cristo seja o centro, né, de tudo, e que você possa usufruir das bênçãos de Deus acerca da verdade, né, da salvação, da vida eterna, para quem crê e para quem não crê, né, que Deus te abençoe também, seja você de qual cultura ou religião, amém? O que eu desejo é que você usufrua da mesa posta, porque mesa posta realmente tem um poder divino de mostrar que você vale, a sua família vale e a vida vale a pena. Amém? Um super beijo e Deus abençoe vocês, tá? Bora lá assistir a aula 1 e aula 2, hein?